Olá, comunidade de Retail Media do Brasil. Hoje estamos gravando o segundo episódio do Retail Media FC Cast e nós temos aqui uma presença de um profissional de 13 anos de experiência em CRO. O nome dele é Eduardo Marconi. Ele já trabalhou lá fora, já trabalhou no Reino Unido, já trabalhou com projetos Latam internacionais. Ele é um dos pioneiros em CRO e ele vai contar aqui pra gente um pouco, na verdade ele vai contar muito de como que a gente pode usar CRO e Retail Media. É muito interessante, tem grandes marcas, grandes anunciantes, grandes varejistas já fazendo isso e a gente vai mostrar e detalhar a oportunidade que é fazer CRO em Retail Media. Nós já trabalhamos juntos, é um prazer enorme estar com você, Eduardo. Eu queria que você pudesse contar para as pessoas a tua trajetória, enfim, como que você começou, por favor. É um prazer enorme. Bom, eu comecei nessa área de CRO faz 13 anos, então foi um pouco de surpresa. Eu estava vindo da Inglaterra e tinha muito interesse em trabalhar com CRM, tinha feito meu mestrado em marketing digital lá. E quando eu cheguei no Brasil, eu me deparei aí com uma startup que estava começando e trazendo ferramentas para o Brasil relacionadas a comportamento de clientes, e depois testes ABs, né? Que é a base do CRO, né? Que a gente conhece como hoje. E naquele momento a gente começou a de fato experimentar, né? Então, entrar em contato com o mercado, conhecer, entender quais eram as necessidades dos clientes, e fomos desenvolvendo esse método aqui no Brasil, né? Então, isso foi lá em 2011, nem se chamava CRO ainda, mas e a gente foi aprendendo apanhando mesmo, né? Então, conversando com clientes, vendo os nossos erros, olhando muito para fora também, então trazendo benchmarks de fora do que eles estavam fazendo lá. E foi assim que tudo começou, né? Então, por ser algo muito novo e que desde o começo tinha um engajamento muito forte com os decisores ali, né? As pessoas que estavam interessadas em começar a conhecer mais, ter mais dados sobre os clientes, a gente teve a oportunidade de trabalhar com grandes empresas, né? Então, desde o início. E aí, ao longo desse tempo, eu fiquei nessa agência até 2014. E aí, depois, eu trabalhei na B2W, trabalhei também na Accenture, com esse assunto no Brasil aqui e América do Sul, em alguns projetos. Até que em 2019 eu resolvi abrir a minha empresa, né? Então, a Juni. Então, eu fiquei 2 anos com a agência. Naquele momento a gente já estava consolidado, já tínhamos 35 pessoas atuando especificamente com CRO, né, exclusivo nesse assunto, com grandes marcas dentro do Brasil e até alguns projetos fora, nos Estados Unidos, na Europa, quando o Magazine Luiza entrou em contato e nos convidou a fazer parte do grupo, né? Então, naquele momento a gente decidiu por seguir esse caminho, entendemos que seria algo bem interessante para todo o projeto, para tudo aquilo que a gente estava buscando, e fomos para o Grupo Magalu. Ficamos 2 anos lá e o ano passado eu saí do grupo e agora montei de novo uma nova agência, né, chamada AIM Conversion Experts, que é de novo especializada nesse assunto de CRO e estudos de comportamento, né? Conta pra gente o que é CRO. CRO vem de uma palavra em inglês, Conversion Rate Optimization, né, que se a gente traduzir ao pé da letra fica a otimização da taxa de conversão. E é uma área, né, que tem uma metodologia por trás focada em estudar os canais digitais, então identificar dentro do funil, né, então no momento que o cliente entra dentro de um canal, onde ele abandona, o que ele faz, onde ele lê, onde ele não lê, né, e a partir daí a gente constrói hipóteses. E nessas hipóteses a gente tem a possibilidade, através de ferramentas, de fazer testes ABs e validar de fato se essas hipóteses são verídicas ou não, né? De fato, elas vão trazer o resultado esperado ou não. Então, se a gente for tentar resumir, o nosso objetivo de área é ajudar os decisores a tomar decisões certas, mais seguras, né? Através de dados e fazendo ações, né? Então, fazendo testes para validar de fato se aquilo que a gente está testando de fato faz sentido, né? Aquilo que os clientes e os usuários daquele canal estão buscando. Como que é o dia a dia de CRO? O nosso dia a dia, ele é bem dinâmico. A cada dia a gente acaba atuando numa frente diferente, fazendo coisas diferentes dentro do canal. Então, se a gente parar para pensar, a gente trabalha em
3 ciclos contínuos que a gente fala, né? Então, o primeiro ciclo é o ciclo de identificação de oportunidades, em que a gente vai fazer estudos, né? Então, a gente vai fazer estudos olhando para os dados internos do negócio. Então, onde os clientes clicam, por onde eles navegam, qual que é o fluxo que eles utilizam, onde eles abandonam, onde eles convertem, enfim. E isso, óbvio, quebrado por diferentes audiências, né? Então, quais são as diferenças de comportamento de quem, por exemplo, vem do Google versus de quem vem direto dentro do canal, né? Que digitou lá a URL, o endereço do site. Então, esse é uma parte do projeto. A outra é falar com o cliente final, é entender as percepções dele, né? Então, aqui a gente fala que é como se fosse na área da saúde, né? Você tem que ter os dados, que são um termômetro para poder te dizer se tem algo ruim, né? Tem algo que a gente deve explorar mais. Mas é muito importante a gente ter a anamnese também, né? Como o médico acaba fazendo. Então, é fazer as perguntas, é saber excluir os fatores ali, olhando para os dados e para aquilo que o cliente está respondendo, está falando, para a gente poder chegar em causas raízes e ser assertivo na nossa cura, né? Senão a gente vai acabar tratando sintoma, que não é o que a gente busca, né? A gente precisa, de fato, buscar as causas raízes. Então, uma parte do nosso dia é fazer esse estudo, essa imersão dentro do cliente para entender o que está acontecendo lá e o porquê que aquilo está acontecendo. A segunda etapa, no segundo ciclo que a gente trabalha de forma contínua, é a execução das hipóteses, né? Então, no momento que a gente identifica um problema, a gente vai fazer todo o planejamento para tentar entender todos os casos de uso, qual que é a dor de fato que a gente está querendo solucionar, quais vão ser os indicadores que a gente vai medir em cima disso, enfim, fazer um levantamento geral sobre aquele problema. Aí a gente passa para a parte de design, que é montar o layout daquilo, né? Então, geralmente a solução envolve um layout, ou pelo menos alguma mudança dentro da interface, que aí a gente precisa estar sempre de olho se está de acordo com as regras de branding, se está com as regras da identidade ali do canal, enfim, ou daquilo que a gente está buscando fazer também, né? E aí vai para o desenvolvimento, monitoria, né? Depois que esse projeto vai para a produção, a gente coloca ele no ar e testa em tempo real, pegar uma audiência específica, então pode ser uma página, então um cliente que entrou numa homepage, pode ser uma origem, então todo mundo que veio do Google, pode ser, enfim, ou o site inteiro, enfim, tem várias formas de você construir uma audiência. E a partir daí, a gente vai dividir o tráfego em tempo real em 2 versões, por exemplo. Então, na versão A, que é a versão atual já existente, ela vai continuar igual, tá todo mundo lá, vai ser o controle, vai ser por onde a gente vai se basear a comparação. E aí vai ter uma versão B, que é a versão nova, da hipótese que a gente está gerando, né, do problema que a gente quer resolver. E aí, por a gente estar dividindo em tempo real essas 2 audiências, a gente consegue tirar todos os fatores externos, né, o máximo possível, da análise. Então, se a gente acompanha, por exemplo, esse teste por 15 dias, não tem problema, né? Durante aqueles 15 dias, houve uma mudança muito drástica na economia. Não tem problema, vai estar para as 2 versões. O impacto vai ser minimizado. Ou o site entrou numa promoção muito forte. Não tem problema. Vai estar para as 2 versões, vai ser minimizado esse impacto também. Óbvio que a gente tem que olhar para esses tempos e saber que aconteceu algo durante esse período. Mas, entre as versões, a gente vai de fato conseguir ver uma variação que representa o real ali ganho que tem daquela hipótese versus a outra, tirando esses fatores o máximo possível de análise, né? Então, esse é o segundo ciclo, basicamente, né? É você executar as hipóteses que a gente identificou no ciclo 1. E aí a gente diz que a gente ainda tem um terceiro ciclo, que é o ciclo de aprendizado, que é no momento que a gente identifica de fato o que aconteceu no teste, e aqui não é um simples sim ou não, funciona ou não funciona. É muito importante a gente detalhar, identificar dentro daquele escopo inicial que a gente tinha, para que audiência aquela hipótese funcionou, para quais audiências aquela hipótese não funcionou. E o que aconteceu ali, né? Então, pode ter aumentado a venda, mas como que foi o impacto nos cliques, como foi o impacto na navegação, enfim. A gente começar a estudar mais profundamente o que aconteceu durante essa hipótese.
Então, isso vai gerar uma série de aprendizados. E a gente considera que a gente precisa ter um ciclo específico para aprendizados, porque não é tão fácil assim você compartilhar isso, principalmente em grandes empresas. Então, você tem que criar mecanismos para que isso, de fato, chegue aos ouvidos de quem precisa chegar, de como que as pessoas vão, de fato, utilizar aquele aprendizado no dia a dia. Então, quão fácil ele é e acessível para as pessoas. Quando elas forem falar de uma mudança naquela página, elas poderem lembrar daquele aprendizado e aplicar, né, esse aprendizado na evolução daquela plataforma em si, daquele canal. Então, é por isso que a gente fala que são 3 ciclos. Nosso dia a dia acaba sendo em 3 ciclos diferentes de atuação, que acaba acontecendo o tempo todo, né? E é legal que o time sabe que hora que é de cada coisa, né? Se é a hora de identificar a oportunidade, se é a hora de executar, se é a hora de aprendizado e compartilhar conhecimento, acho que deve ajudar bastante no dia a dia, certo? Perfeito. Então, a gente trabalha com equipes multidisciplinares, né? Então, dentro desses times, a gente tem pessoas de negócio, tem desenvolvedores, tem analistas de dados, né? Tem pesquisadores de UX, tem designers, enfim. Então, é um time bem amplo, de conhecimentos bem complementares. E aí, cada um tem um papel dentro desses 3 ciclos. Então, uns vão estar mais focados nas pesquisas, na imersão, outros vão estar mais focados na aplicação, né, das hipóteses, e outros mais no aprendizado. Mas todos eles atuam nos 3 ciclos. Até porque esse é um dos grandes valores, né? No momento que você tem essa troca entre esse time multidisciplinar, é que você, de fato, consegue se aprofundar mais nesses aprendizados e aplicar melhor até novas hipóteses, né? Porque a gente gosta de brincar que uma hipótese deveria ser como uma fruta para fazer um suco, né? Então, você espreme pela primeira vez aquela hipótese, né, aquela fruta, se saiu muito caldo, você vai continuar espremendo. É a mesma coisa na hipótese. No momento que você faz um teste, você aplica um teste e você vê os resultados, eles sendo muito bons ou muito ruins, peraí, você tocou num ponto sensível para o cliente. Então, talvez faça sentido você explorar mais, você continuar espremendo aquela hipótese, né, aquela fruta, até parar de sair caldo. No momento que o resultado é nulo, né, é neutro, aí sim que você vai jogar aquele bagaço fora, né, e pegar uma nova fruta, né? A mesma coisa com a hipótese. Então, é algo que a gente tem que estar constantemente antenado também, para não simplesmente estar toda hora tentando pensar no novo e não olhando para aquilo que já foi executado e como que a gente pode melhorar aquela primeira ideia que a gente teve, né? Um dos cases mais marcantes, tem algum que você pode... Vou falar de uma marca de bens de consumo, né? Então, de beleza. Era uma marca multinacional que estava aqui no Brasil e a proposta deles era trabalhar dentro de um varejista, né? Então, para poder melhorar as vendas deles lá dentro do canal do varejista. E aí, uma das principais dores que eles tinham naquele momento era que o produto deles, que eles estavam lançando, ele tinha características muito únicas, né? Então, benefícios únicos que os concorrentes na época não tinham. Então, e eles queriam falar mais sobre isso ao longo do site, da jornada. Porém, se você olha as plataformas de e-commerce hoje em dia, quando o usuário entra numa página de busca ou entra numa página de coleção, né, da linha daquele produto específico, geralmente o que você tem é uma vitrine que tem a imagem do produto, o nome do produto, o preço e selos, né? Se ele tem frete grátis ou se ele tem um desconto, enfim. Mas em nenhuma desses componentes, né, de fato, você fala sobre benefícios e especificações técnicas do produto. Então, existia um limitador muito grande para essa marca para poder aplicar e mostrar para eles no momento crucial da jornada do cliente, que é quando ele está vendo todas as opções disponíveis, né, dentro do ponto de venda. Então, o que a gente fez, né? Qual que foi a hipótese gerada ali dentro? Então, vamos criar, na área de um card de um produto, um banner específico em que a gente vai colocar esse banner do lado do produto vendido, em que a gente faz essa associação, né? Então, colocar a imagem do produto de novo, mas ao invés de falar de preço, frete e tudo, a gente colocar informações e características. Então, ser um banner de comunicação ao lado do produto na vitrine. E o resultado foi muito bom, foi impressionante mesmo. Assim, a gente viu um maior engajamento
seleção do produto dentro das páginas de lista, né, de coleção e busca. E o mais legal disso é que o benefício ficou na cabeça do cliente. Então a gente viu também, acompanhando a jornada do cliente, que aumentou a adição ao carrinho e depois a conversão final mesmo daquele produto em si. Ou seja, foi um projeto que gerou o resultado que eles estavam esperando como um todo, né? Tipo, de conseguir trazer uma comunicação importante que era necessária para poder destacar o produto perante os concorrentes ali dentro. Edu, esse exemplo é maravilhoso, porque você acaba falando, acho que se pedissem para classificar esse exemplo, se é um caso de performance, fundo de funil, ou se é construção de marca, é difícil você colocar isso numa caixinha, né? Porque você está lançando um produto que você está... Enfim, as pessoas não conhecem, né? E vocês conseguiram diferenciar eles. Exatamente. Então, assim, hoje, no final das contas, né, quando um cliente entra dentro de um ponto de venda, de um site, para fazer uma compra, ele está buscando uma necessidade dele, né? Então, algumas vezes, ele até sabe o que ele está querendo comprar, qual que é a marca, mas tem uma grande parcela de pessoas que está na dúvida ali, que no final ele tem uma necessidade. Eu preciso comprar um hidratante, eu preciso comprar um shampoo. E aí, quando ele chega nessas páginas, é importante de você apresentar as informações corretas ali para ele poder tomar a decisão dele, né? Então, e é bem o que você falou. Nesse caso, a gente fez um processo de branding ali, de valorizar um lançamento de um produto novo que estava surgindo no mercado, mas se for ver, ele é totalmente performance, porque está ali no momento da decisão do cliente, né? De fato, da seleção, do que ele vai escolher e pôr na cesta dele para comprar ali dentro do ponto de venda. Eu gosto desse exemplo, porque eu acho que ele tem muita performance, ele entrega performance, né, se você consegue ver lá a atribuição da venda. Mas, por outro lado, existe uma coisa que não dá para você medir. Quantas pessoas viram aquele banner que comunicavam os diferenciais desse produto? Então, quando você fez esse banner que você colocou os diferenciais, seja ele a prova d'água, sei lá, não testado em animais, com esses diferenciais, ou eu não sei que produto você fez, mas as pessoas viram. Isso, eu acho que isso é um tijolinho ou uma parte pequena ou grande em construção de marca. As pessoas vão olhar para aquele produto, ela pode não comprar no e-commerce, mas quando ela for ter o recall de marca, ela vai lembrar daquele. Eu acho que isso é legal, porque eu gosto de mostrar o retail media do começo ao fim, do topo ao fundo do funil. Perfeito. E é legal que você tocou nesse ponto, porque esse é um dos grandes desafios que a gente tem dentro do CRO, que a gente acaba atuando muito no dia a dia. Que é o seguinte, quando surge um problema, e às vezes é uma situação que muitas pessoas acabam não olhando tanto no detalhe para isso. Mas é exatamente isso. Quais são as oportunidades de mensuração, né? O que a gente pode medir de fato aqui para chegar no resultado que a gente quer, para ter os dados que a gente precisa para tomar decisão. Então, no caso, por exemplo, de uma página de busca, a gente tem números relacionados a quantas pessoas viram, porque de duas uma, né? Se a gente consegue colocar esse produto numa posição premium, lá no topo da busca, praticamente todo mundo que viu a busca, né, você pode assumir que ele viu o produto, se ele está numa posição muito premium. Agora, se ele está em umas posições intermediárias, a gente consegue criar gatilhos, né, que a gente fala, que são simplesmente métricas, né, ações pequenas que no momento que o cliente faz uma rolagem ou ele vê determinada coisa, a gente dispara uma informação para o site, né, pro Analytics. E aí você consegue ter uma visibilidade também, de fato, de realmente quantas pessoas viram. E aí, óbvio, cliques, adição carrinho, venda, enfim, tudo isso depois contribui para a gente poder tomar a decisão. Mas isso é muito importante, é um ponto que as pessoas têm que tomar muito cuidado e que faz sentido. A gente olha muito para isso no dia a dia, para poder extrair o máximo, né, de cada uma das hipóteses que a gente tem e gerar esses aprendizados que a gente tanto busca, né? Edu, acho que o pessoal gosta de case. Esse case foi legal. Tem mais um? Sim, tem. Podemos falar aqui, por exemplo, na página de produto, né? Então, quando uma outra situação que a gente vê muito é sobre conteúdo, né? E qual a importância do conteúdo dentro de uma página de produto, né? Então, pegando um exemplo aqui,
as indústrias, elas investem, por exemplo, muito dinheiro na construção de conteúdos para serem apresentados dentro de uma página de produto, né? Então, tem vários nomes que eles dão para isso, mas eu vou chamar assim, vou tentar simplificar para conteúdos especiais. Então, tem aquele conteúdo que é um conteúdo padrão dentro do e-commerce, e aí o que acaba acontecendo é que a indústria ela investe nesses conteúdos e traz para dentro do canal, né, para o varejista ou para o ponto de venda, esse conteúdo com a expectativa ali que isso vai aumentar as vendas por ter algo diferenciado. Porque geralmente o conteúdo padrão é uma tabelinha, né, que está mostrando lá algumas especificações técnicas gerais que a linha inteira tem para o cliente poder comparar. E aí a indústria acaba trazendo vídeos, traz imagens, traz às vezes até áreas mais animadas que você consegue clicar, interagir com as áreas para saber mais informações desses produtos. E um fato curioso é que muitas indústrias querem testar esse conteúdo e validar de fato qual que é o resultado real que ele gera de venda em cima disso. E a gente fez vários projetos em cima disso, né? E assim, o que a gente percebeu é que, dependendo da categoria, existe um tipo de conteúdo que tem um engajamento maior com o cliente. Então, por exemplo, quando você fala de celular, todo mundo sabe, hoje em dia, das especificações de um celular, dos benefícios dos celulares. Então, não são tantas marcas que tem por aí, e todo mundo tem, é algo que as pessoas olham. Então, a vasta maioria das pessoas ali já chega com uma ideia na cabeça do que aquele celular tem. Então, ao invés de você explorar, por exemplo, especificações técnicas, faz muito mais sentido você falar de branding. Então, você falar mais da marca, dos valores, enfim, daquele diferencial que a marca tem perante os concorrentes. Agora, vamos usar a mesma estratégia para um aspirador de pó. Será que faz sentido falar de branding de um aspirador de pó? Pode até ser que faça. Mas o que a gente percebeu, em muitos casos, é que se você traz conteúdos mais de dia a dia, como usa, como é que aplica, como é que tira do cantinho aquela determinada sujeira, qual que é o diferencial que ele tem, as pessoas têm uma associação maior daquele produto e gera um aumento de venda. Então, a gente foi fazendo testes com relação a esses conteúdos e a gente começou a ver que, de fato, existem não um tipo de conteúdo que pode ser aplicado, mas vários. Então, que vai depender muito, da marca, né, do produto que ela está vendendo. Vai depender também do local, então que tipo de varejista qual que é o ponto de venda, marketplace que você está trabalhando, né, se é preço, se é algo mais elitizado, né, então que você está vendendo um produto mais premium. E também até o posicionamento desse conteúdo especial. Porque nada adianta também você ter um conteúdo especial lindo, maravilhoso, mas que está no final da página. Hoje, e a gente já viu vários estudos de várias marcas diferentes, a partir da segunda, terceira rolagem, em média, menos de 30% das pessoas olham aquele conteúdo, sabe? Então, dependendo de onde está o posicionamento desse conteúdo especial, olha o risco que existe de você estar fazendo um investimento gigantesco em conteúdo, mas que no final das contas poucas pessoas estão vendo. Então, esse é um ponto super importante também que a gente acaba estudando e testando e ajudando aí, tanto as marcas, né, quanto o próprio varejista, de qual que é a melhor estratégia de apresentação desse tipo de conteúdo numa página de produto, por exemplo. Você já começou a contar, mas conta mais? Como que é que as pessoas em Retail Media estão usando CRO? Perfeito. Então, para isso, eu vou explicar um pouco aqui alguns conceitos, né, e o que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala de Retail Media, né, o que a gente está falando, na verdade, é de exposição, né? Uma exposição personalizada ali, né? Então, falando de exposição, que você poder apresentar um produto para uma determinada audiência dentro do canal e de forma dinâmica. Então, você tem a facilidade da indústria, que de repente ela pode pagar por um banner, por uma exposição ali, né? uma vitrine, num lugar específico do site, para uma audiência específica. Então, ele só vai apresentar um banner na busca para quem digitou a palavra hidratante. Se o teu produto é um hidratante. Então, perfeito. Você está direcionado para o teu público. Então, isso gera uma assertividade maior. E para o varejista, a facilidade, muitas vezes, é porque você tem uma escala, né, de
espaços que você pode ter também. Então você tem ali uma ampla oportunidade de você poder pegar um espaço que às vezes uma marca teria que comprar para todo mundo e agora várias marcas podem comprar aquele mesmo espaço dependendo do termo ou da origem, enfim, da audiência que a marca quer. Então esse é o conceito de Retail Media. Onde CRO ajuda nisso? No final das contas, o Retail Media ele faz parte de um plano de mídia, né? De exposição dentro de um ponto de venda. Então, ele continua fazendo parte daquilo que era feito antes, só que agora de uma maneira muito mais escalável e ampla. Mas a dor, no final das contas, continua sendo a mesma. Tipo, a gente precisa, a marca, o que ela quer? Ela quer muitos dados para poder, cada vez mais, ela saber onde ela deve investir. E outra coisa que ela quer também é saber oportunidades de trabalhar o espaço da maneira mais adequada para a marca dela. Óbvio que não infringindo as regras, as identidades visual do ponto de vista, nada disso. Mas de poder expor esse conteúdo de uma forma diferenciada. E o CRO, no final das contas, ele é um pouco dessas duas coisas. Então, o que a gente faz no dia a dia é exatamente isso. Primeiro, é estudar esse funil, estudar as audiências e identificar onde estão os principais gargalos. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Então, para as marcas, a gente vai conseguir trazer para elas onde ela tem que investir. Em que momento da jornada do usuário é que ela está precisando focar mais. Investir mais esforços ali para conseguir atrair esse cliente. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o varejo tem determinadas limitações com isso. Então, eles têm times enxutos, que muitas vezes não conseguem dar todos esses dados para a indústria. Então, o CRO ele consegue fazer exatamente esse meio de campo, de poder olhar para esses dados e direcionar a indústria para trabalhar o plano de mídia dela de uma forma mais assertiva. E aí, o outro lado dessa história que é bem interessante é porque como a gente faz esses testes lá dentro e a gente trabalha muito com inovação, a gente consegue trazer soluções diferentes daquele plano de mídia estático que existe hoje lá dentro, né? Então a gente sabe que dentro dos pontos do varejista, né, no final das contas, ele tem um time enxuto também na área de tecnologia, né? Não é só na área que atende a indústria, mas dentro de tecnologia. E ele tem uma priorização de onde ele pode gastar a energia dele. E muitas vezes o plano de mídia acaba sendo o inventário de mídia, né? Desculpa, não o plano, o inventário de mídia, ele acaba sendo limitado. Então tem algumas posições, mesmo dentro de ads, né, que é a grande ferramenta de retail media que se fala hoje, né, que são aquelas vitrines patrocinadas no meio da busca, tudo, ou na página de produto, existe uma limitação também de onde você pode expor essas vitrines, ou quais vitrines que são patrocinadas, né, em alguns casos. Então, e a gente com o CRO, a gente consegue expandir isso. Então, até trazendo um outro case aqui que é legal para falar sobre essa associação, né? E como muitas vezes falta ainda um pouco mais que CRO pode entregar. Então, vou falar aqui de um exemplo que foi para uma multinacional de materiais esportivos, né? Que estava dentro de um varejista fazendo um projeto lá dentro e eles estavam querendo comparar o comportamento do cliente delas versus do principal concorrente dentro desse canal. E aí, a gente fez todo um levantamento, estudamos toda a jornada de usuário dessa marca versus do concorrente. E aí, o que a gente percebeu? O cliente da marca, quando ele adicionava o produto no carrinho, a conversão dele era muito próxima, se não melhor, do concorrente. Não estava aí a dor. A dor dele estava nas etapas anteriores. Então, estava muito, na verdade, não era nem tanto na página de produto. Né? Quem entrava na página de produto dele versus do concorrente também não estava algo tão discrepante. O grande buraco que tinha e a maior oportunidade era na etapa anterior a essa, que era de fato na busca, né? na busca por sortimento. Então, de novo, estamos falando aqui da busca das listas, das coleções, para ver a importância dessas páginas que tem no dia a dia. Então, o que acontecia? As pessoas que buscavam, por exemplo, por tênis de corrida, a maioria delas ia para o concorrente, não ia para essa marca. E a gente, estudando, então falando com o cliente, vendo os dados, o que a gente percebeu é que faltava
para o cliente ter mais conhecimento dos benefícios daquela marca, das especificações ali que ela tinha, do diferencial. Então, por que eu devo comprar essa marca se eu quero correr, por exemplo, na academia, versus do concorrente? O concorrente fala muito sobre corrida em academia, mas essa marca não falava tanto. Então, qual que é a vantagem de eu comprar esse produto, né? E aí, tendo isso em vista, a gente começou a pensar em estratégias de novo para falar de benefícios dentro da busca, da especificação. Então, trazer alguns alertas, trazer filtros específicos relacionados àquela marca, trabalhar alguns conteúdos na página, dentro dos banners das áreas, falando desses benefícios, vídeos. Então, no momento que o cliente ia fazendo a rolagem, a gente trazia também vídeos na busca, enfim. Pensamos em várias estratégias para, de fato, começar a engajar o cliente com a marca. E a gente viu que houve, de novo aqui, um aumento significativo de visitas à página de produto, conversão, né, final ali para aquela marca. E aí, se você olhar pelos exemplos que eu comentei, nenhum deles falava especificamente do ads ou, por exemplo, do banner. Era um conjunto de coisas ali dentro. Então, era pegar algo que existia e transformar para uma necessidade que aquela marca tinha. E aí, em cima disso, a gente conseguiu aumentar a venda. Então, o CRO eu vejo como complementar, no caso, né? Então, tem o Retail Media, mas eu acho que o CRO pode muito ajudar as marcas a entender onde elas devem colocar o dinheiro delas e ao varejo, inclusive, para trabalhar planos de mídias mais personalizados para aquela necessidade, que vai muito além simplesmente do que um Media Kit. O legal é que o CRO ele desbloqueia um inventário que não estava ali claro, né? Ele abre um novo inventário, porque a gente não fica limitado àqueles inventários do Media Kit, as listagens patrocinadas, o banner, a compra, enfim. É um negócio novo e tremendamente valioso, porque é informação dentro do varejista, que a marca não tinha. A gente personalizando esses inventários, cada indústria dentro do seu segmento, ela começa a trazer elementos novos para o varejo. E aí a gente vai testar todos esses elementos. Nem sempre eles funcionam. Então não é que tudo que a indústria vai trazer vai funcionar, vai ser ótimo. E aqui é muito importante ter um ganha-ganha, né? Então tem que ser algo que vai gerar venda para a marca, mas vai gerar um aumento de venda para a categoria como um todo, porque a gente não pode canibalizar também a venda lá dentro. E às vezes a gente vê algumas vezes isso acontecendo muito, no suficiente para tomar a decisão de não seguir com aquela solução no futuro. Mas a verdade é que muitas vezes, quando a gente testa essas ideias da indústria dentro do varejo, a gente traz componentes novos e o mais legal de tudo é que essas ideias, elas muitas vezes são aplicáveis para outros segmentos. Então, o que a gente percebe é que uma ideia de um produto, né, de um novo inventário ou de um conteúdo diferenciado para uma marca, a gente testa, valida, funcionou, foi ótimo. O primeiro caminho como que a gente mantém aquele conteúdo dentro do varejista? E aí é uma discussão entre o varejo e a marca para tomar a decisão em que momento que a gente vai implementar e decidir em cima disso. A segunda saída, né, a segunda oportunidade que existe dentro desse processo é que o varejo olha para aquela solução nova e fala, peraí aqui, mas isso aqui eu posso aplicar de repente por outras categorias e validar. E muitas vezes isso acaba gerando um novo inventário para eles. Então, o que a gente acaba fazendo é fazendo uma evolução do Media Kit que eles têm interno o tempo todo. Então, a cada mês, 3 meses, a gente está trazendo novidades para o varejista, falando, olha, isso aqui é muito interessante, esse foi o resultado, esse foi o CTR que teve, né, a taxa de cliques, essa foi a taxa de conversão, e aí aqui tem uma oportunidade interessante para você trabalhar dentro enfim, de você explorar mais esse inventário para outras marcas, né? E tá tudo ok. Então esse é um combinado do início desse projeto que a gente já faz e tá todo mundo ok com isso. Vê a vantagem no final das contas, porque tá todo mundo ganhando nesse sentido, né? Conta pra gente como que é fazer isso, operacionalizar um serviço de CRO numa propriedade terceira. Exige uma complexidade, porque de fato tem vários pontos que a gente precisa avaliar, né? Eu acho que no momento que quando o canal é teu, você é proprietário do site,
do conteúdo, da plataforma como um todo, né, do investimento e tudo mais, é muito mais fácil de você aplicar. Então, é toda uma questão de priorização daquilo que você quer fazer, você vai lá e faz. Quando você está num canal terceiro, existem vários outros complicadores que você precisa pensar. Eu acho que o primeiro de todos, o mais relevante, são os dados. Então, como que você vai trabalhar o dado para que todo mundo esteja confortável com aquilo que está sendo compartilhado. Então, óbvio que vai existir uma preocupação do varejista de alguns números não serem públicos, né, ou não serem compartilhados com a indústria como um todo. Então, esse é um pouco do nosso trabalho, né? Então, o que exige ali no dia a dia nosso de ser esse agente neutro. Então, a gente entra dentro por exemplo, no caso aqui, onde a gente tem um projeto no Magalu, a gente conversa com o time interno do Magalu, define com a indústria o que vai ser feito, porém a aprovação final é do Magalu. Aquilo lá faz sentido? Está dentro da identidade da marca, da estratégia da empresa? Estando ok, a gente segue. A gente pede, fala com a indústria, monta a tua lista de desejos aí daquilo que você quer de indicadores. Mas saibam que vai ter uma aprovação interna. Vai existir um time ali com uma controladoria, digamos assim, que vai avaliar esses resultados antes. Então, e a gente é muito certo e rigoroso nesse processo de tudo aquilo que a gente está analisando dentro do Magalu. Primeiro a gente passa pelo time Magalu, que vai, avalia e diz aquilo de fato que pode ser compartilhado com a indústria. E aí, a partir daí, que o dado de fato vai para a indústria, depois desse crivo ali da marca, para ser compartilhado. Existem outras questões também que são importantes. Então, no caso, para alguém que está interessado nesse tipo de projeto, eu acho que é muito importante estar falando ou vendo com o varejista se ele tem um time interno que está fazendo esse tipo de trabalho, né, dentro da área de B2B, de trade, enfim, ou de ads, né, de retail media, ou, de repente, trazer um agente neutro que pode fazer essa ponte de uma forma mais neutra, exatamente. Ele não vai... ele não tem ali como é que eu falo ali? Conflito de interesses. Exatamente. Um interesse ali de querer compartilhar algo que não deve ser compartilhado. Então, o interesse dele, no final das contas, é exatamente isso. É a continuidade do projeto e que as coisas andem bem e que todo mundo esteja vendo valor e o ganha-ganha. Então, ele vai certificar mais de estar fazendo isso da forma correta, né? E é legal isso, Edu, porque uma das pesquisas que eu já vi que um dos gargalos que as indústrias ou as marcas, enfim, que deixam de anunciar nos varejistas é por falta de dados. Eles falam, poxa, eu anuncio, mas não volta dados. Eu só volto dados se vendeu ou não vendeu. E isso é bem legal, porque vocês compartilham os dados, certo? Existe como que é esse compartilhamento de dados? Não precisa me explicar detalhes, mas um pouco mais específico, seria legal para as pessoas entenderem como que são os dados que a indústria acaba recebendo. Perfeito. Então, o que a gente fez? A gente montou um kit, de fato, para CRO de ferramentas para a gente poder utilizar para esse projeto. Então, como eu falei, para cada um dos projetos, a gente vai olhar, fazer a lista de desejos da indústria. Então, para aquele projeto específico, quais são as métricas que eles gostariam de estar avaliando? E aí, a gente faz dentro de casa também uma seleção nossa daquilo que vai ser feito. Então, a gente pega e complementa aqueles dados. Então, por exemplo, quando a gente fala de conteúdo, a gente quer saber quantas pessoas de fato estão interagindo, mas também estão lendo, estão vendo. E aí, muitas vezes, o Analytics ele não vai dar esse dado. Então, a gente, por exemplo, integra esses experimentos, né, com ferramentas de mapa de calor, de vídeo, e consegue ver uma visão mais ampla daquele resultado. Então, a gente vai, por exemplo, pegar os cliques que a gente já teria, as visualizações de página, adição carrinho, que são indicadores do Analytics, mas a gente pode também olhar quantas pessoas visualizaram toda a área, o mapa de calor, então quantas pessoas de fato passaram o mouse, ou com o dedo, né, no caso do celular, fizeram tap, né, clicaram ali, e muitas vezes a gente vê que tem áreas que são áreas que a gente chama de dead clicks, né, que são cliques mortos, que são, na verdade, áreas que as pessoas estão clicando, mas não são áreas clicáveis. Então, esse é um ponto de atenção também. Então, por que as pessoas estão clicando ali? Será que elas gostariam de ter mais detalhes daquela informação?
ou não, simplesmente é porque na posição da tela é um lugar que a pessoa vai dar um tap para fazer um scroll, por exemplo, sabe? Então, tudo isso a gente tem que estar de olho. Ao mesmo tempo, tem outras áreas que são o que a gente chama de rage clicks, que são aqueles cliques que quando a gente dá vários cliques de uma única vez, assim, em segundos, a gente faz 5, 6 cliques, porque a gente não está vendo uma resposta do sistema sobre aquela ação que a gente está esperando. Então, a gente mapeia isso também para entender o que está acontecendo. Por que a área está fazendo isso? Será que é um problema da plataforma? Será que é uma área que não deveria, não tem clique, ou enfim, tem alguma questão? Então, a gente começa a olhar de uma forma mais ampla o que está sendo feito. E vídeos também, assistir vídeos. Dependendo da situação, a gente pode fazer enquetes com clientes, pode fazer teste de usabilidade, dependendo do tamanho do projeto, para ouvir o cliente também falando um pouco mais desse projeto. Então, é um projeto bem detalhado, para trazer o máximo possível de aprendizados e, em cima disso, a gente conseguir ser mais assertivo ainda dentro do investimento e de onde eles devem estar atuando dentro do canal. Que eu queria... Você contou tanto dessas informações que são compartilhadas que a gente sabe o quanto as marcas estão... acho que é legal que ele tira um pouco também daquela foco único exclusivamente do ROI, né? Eu acho que quando você... Conta pra gente, quando você tem esse tipo de dados compartilhados, esse tipo de informação, a discussão ainda continua no ROI ou ela vai além? Ela vai além. O que a gente percebeu é que a força do aprendizado, digamos assim, né? De você ter de fato a informação e você poder aplicar aquele aprendizado, aquela informação em cases futuros. E aí esse ciclo ele é super importante dentro do dia a dia. Então, óbvio que quando um cliente começa com a gente, ele sempre fala de ROI o tempo todo, mas ao longo do tempo a gente vê uma mudança no sentido de que ele está explorando cada vez mais os aprendizados. Não porque ele vai esquecer do ROI. O ROI vai estar sempre lá, é algo importante e óbvio que a gente vai querer gerar o maior ROI possível. E a gente tem um ROI que ele é incremental. A gente percebe muitas vezes, todas as vezes, ele começa num número e ele vai melhorando ao longo do tempo. Ele vai aumentando, porque conforme a gente vai aprendendo, a gente vai sendo cada vez também mais assertivo nas hipóteses, conhecendo tanto melhor o público do varejista, do ponto de venda, como também da marca que a gente está trabalhando. Mas o aprendizado ele é muito interessante. Então, eu vou contar... Tem um outro case sobre isso que é bem legal. A gente estava fazendo um projeto com um varejista, esse era no canal próprio, não tinha nada a ver com a indústria, com a marca, mas que a gente tinha, no topo da página, tinha uma área que ele... enfim, tinham vários ícones lá em cima no topo da página. E a gente, fazendo estudos, análise, a gente percebeu que mais de 7% das pessoas que estavam na home clicavam no logo. E a gente achou isso muito estranho, né? Os números aqui são fictícios, tá? Mas eu só quero ilustrar um pouco o cenário. E aí, e era um número alto, assim, um número grande. Então a gente falou, mas por que a gente tem esse número de pessoas clicando lá dentro se a pessoa já está na home? Geralmente quando você clica no logo, você volta para a home, né? E aí, se a gente fosse pensar no sintoma e já ir direto para uma solução, o caminho seria, cara, o logo tá com uma visibilidade muito alta. Tá muito colorido. Tá muito grande. Vamos diminuir o logo porque ele tá chamando atenção demais, as pessoas estão clicando nele. Mas antes de fazer isso, a gente fez um estudo. Então a gente olhou para esse logo e falou, tá, o que tá acontecendo? E aí a gente olhou vários números, tanto da página, como fluxo, quem que era aquele cliente, o que ele estava fazendo. E o que a gente percebeu no final das contas é que quando a gente foi fazendo esses estudos, a gente se deparou que existia um problema relacionado mais acadêmico, digamos assim, né, na área de UX, na área de experiência do usuário. Que era, na verdade, que a distância do logo para as áreas ao lado dele, para menu, busca, tudo mais, estava muito pequena. E existe um conceito, uma premissa de UX que você tem que ter um tamanho mínimo do dedo, né? O pessoal brinca até a síndrome do dedo gordo, de você pensar num diâmetro para o dedo. E aí, quando a gente viu esse dado e a gente voltou para a área, a gente percebeu que, de fato, o site que a gente estava analisando, as áreas estavam muito próximas. E a gente não estava respeitando essa regra de UX lá dentro. Então, no caso,
Aqui, a gente nem precisaria testar, porque isso era um no-brainer ali no caso, sabe? Tipo, putz, é mudar a distância. Mas, com o time, a gente era um teste relativamente simples de ser feito. Vamos só para entender o que muda, para ver os números, para ver qual que é a diferença. E foi muito interessante isso, porque de fato a gente viu que caiu para praticamente zero o número de cliques no logo. Então, a gente teve certeza que esse era o problema real que estava acontecendo. Hipótese validada. Hipótese validada. Mas o legal disso é que o resultado de ganho de receita foi zero. Porque no final das contas foi muito próximo de zero. Porque não era algo frustrante o suficiente para as pessoas abandonarem o canal. Elas simplesmente clicavam errado, cliquei errado, e clicava de novo e seguia o caminho delas. Mas o aprendizado que gerou de ver que de fato importava, que a gente precisava olhar para esse detalhe, ele foi tão grande nesse sentido. E aí depois, quando os números comprovaram que de fato era aquilo, e a gente podia conversar com as pessoas da empresa sobre isso, a gente começou a compartilhar esse aprendizado. E o aprendizado em si, de você saber que você tem que ter essa distância mínima, foi muito maior do que qualquer resultado que a gente gerou. Porque todo o teste a partir daí, ou todo o layout que era construído, a primeira coisa que as pessoas faziam era ficar colocando o dedo para ver a distância entre as áreas. Então, foi um aprendizado que foi aplicável e que a gente viu ser escalado para a empresa como um todo, ali, para toda a área de design e de produto ali no dia a dia. Então, isso mostra também que, às vezes, o ROI ele é importante, mas, às vezes, determinados aprendizados acabam ficando por muito mais tempo que só o resultado financeiro imediato que a gente tem como ação, sabe? Edu, CRO e Retail Media. Como aplicar CRO em Retail Media? E por quê? Ótima pergunta. Então, assim, a gente tem um projeto voltado para Retail Media dentro do CRO, na AIM, né, que a gente faz junto com o Magalu. E o que a gente descobriu? Como que o CRO pode ajudar a Retail Media? É que o Retail Media, no final das contas, a gente está falando de ferramentas, de disposição, de áreas de exposição para as marcas. E o CRO, ele é complementar a isso. Porque, no final das contas, o que tanto a marca como o varejo estão querendo é aumentar as vendas dela, né? E a gente vai além de só trabalhar a ferramenta em si. A gente vai fazer um estudo do funil inteiro. Então, do momento que o usuário entra no canal, interage com a marca, até ele fechar o pedido, identificar onde estão todos esses gargalos e em que momento que a marca precisa melhorar a exposição dela lá dentro. E aí, a gente não para aí só no estudo. A gente, de fato, executa ações. Então, a gente vai pensar, a partir dos problemas que a gente encontrou, quais soluções a gente tem que fazer para aumentar os resultados daquela marca dentro do ponto de venda, dentro do varejista. Então, no final das contas, a gente acaba ajudando as marcas a poder melhorar o resultado delas lá dentro de uma maneira muito mais assertiva. Então, a gente fala que a gente é complementar nesse sentido, porque você vai ter as ferramentas de Retail Media ali, de trade à disposição para você fazer, para você atuar, mas, ao mesmo tempo, um arsenal de dados e possibilidades de ações para você poder ir além do Media Kit, né? que o varejo tem, né? Então, geralmente ele vai trazer algumas opções que a indústria pode expor, mas não necessariamente isso vai atender, né? Esse Media Kit atende a necessidade da indústria para aquela campanha. E aí é exatamente onde a gente entra, para complementar, para poder trazer aquele algo a mais, para trazer o resultado e, ao mesmo tempo, quem sabe, né? Até aumentar o próprio Media Kit do varejista, né? Então, a gente poder expandir ali as opções que o varejo vai ter para poder as marcas anunciarem. Então, nesse caso que você aplica a sua consultoria de CRO em Retail Media, você é parceiro de ambos, tanto do varejista quanto do anunciante, certo? O que a gente faz, né? O nosso projeto hoje que a gente tem, ele é com o Magalu. Então, o Magalu, ele é o proprietário do projeto. Então, ele que faz a venda, ele oferece para os principais parceiros que eles têm comerciais ali, que fazem os investimentos. E aí a gente entra para atender a indústria no dia a dia. Então, a gente faz todo o operacional, a execução,
os estudos, as análises. Então, assim, a gente vai estar no dia a dia falando muito com a indústria para tocar o projeto, para saber o que eles querem, mas o tempo todo também do lado do Magalu, né, do varejo, para poder confirmar, né? Tipo, até fazer o papel de controladoria que o Magalu tem que ter. Então, ter certeza que todos os dados que a gente está compartilhando estão ok, o Magalu está ok em compartilhar, então esse é um ponto fundamental. Mas também a parte de layout, se está dentro da identidade, está no brand, né? A última coisa que a gente vai querer é pintar o Magalu de vermelho, amarelo, enfim, né? Tipo, manter uma identidade visual. E aí, a mesma coisa com a indústria, né? Então, de garantir também que a indústria vai ter aquilo que ela está querendo, que ela vai estar enxergando o valor dentro do projeto. Então, a gente fica nos dois lados ali, conversando com ambos ali, fazendo esse papel de agente neutro para suportar a operação. E aí, como é que funciona o dia a dia? Vocês têm reuniões, apresentações de relatório, demandas? Conta como funciona, como que as marcas acabam operando esse CRO no site do Magalu? Perfeito. Então, a gente trabalha, o que a gente fala em 3 ciclos contínuos, né? Então, o primeiro ciclo que a gente faz é o ciclo de pesquisa, de imersão, que é identificar onde estão esses gargalos, então onde estão as dificuldades, né? E aí a gente vai fazer uma varredura. Então, a gente pode fazer um check-up geral dentro do canal, então olhar cada uma das etapas da jornada do funil, onde os clientes estão interagindo, onde eles estão abandonando mais, onde eles estão lendo, o que eles estão fazendo. Então, para isso, a gente vai olhar dados quantitativos, né, do Analytics, mapas de calor, esse tipo de coisa, quanto pesquisas qualitativas. Então, é falar com o cliente mesmo, fazer enquetes, teste de usabilidade, focus group, enfim, é conversar com o cliente final para ouvir. E aí, a soma dessas duas ações vão nos gerar os problemas raízes, as causas raízes dos problemas que a gente está querendo gerar, que a gente está entendendo. Então, a partir daí, a gente tem as nossas hipóteses, né? O nosso problema, e vamos gerar as nossas hipóteses do que a gente pode fazer. Então, esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo é o de execução. Então, a gente vai estar semanalmente conversando com a marca e com o Magalu, né? O varejista, no caso, que a gente atua, fazendo o status do projeto. Então, a gente tem dentro do time da operação um time multidisciplinar, feito por designers, desenvolvedores, time de negócios, pesquisadores de UX, cientistas de dados, que a gente vai avaliar todos esses insumos aí que a gente tem e executar, e operar. Então, vai montar o layout, fazer o desenvolvimento dentro da ferramenta de teste, aplicar o teste, né, pôr em produção, monitorar esses resultados, montar um relatório final. Então, todo esse fluxo, né, a linha de operação ali do CRO, a gente executa no dia a dia. Então, que é o segundo ciclo. E o terceiro é o que a gente fala de aprendizados, né? Então, a gente, de fato, conseguir o tempo todo gerar aprendizados e torná-los acionáveis e acessíveis. Porque uma coisa é beleza, tá lá num relatório, um aprendizado lindo, maravilhoso, que se apresenta uma vez, todo mundo vai lá, esquece, fica lá um e-mail na caixa de e-mails e nunca ninguém mais olha para isso. Outra coisa é garantir que aquilo de fato está no dia a dia da operação. Que as pessoas, quando elas estiverem falando de evoluções naquela página, ou daquele conteúdo, ou enfim, daquilo que a gente está trabalhando, elas vão olhar para aqueles aprendizados e vão aplicá-los dentro do dia a dia. Mesma coisa. Ou, de repente, se a gente está falando de um novo inventário, que esse novo inventário, esse aprendizado, chegue na mão do time comercial, no time de marketing, para eles poderem tomar uma decisão se eles vão seguir com esse novo inventário, se ele vai de fato ser algo que vai pertencer permanentemente para aquele Media Kit ou não, entendeu? Então, esse é um pouco do trabalho que no dia a dia a gente acaba tendo que fazer bastante também. Entendi. E você está com bastante clientes grandes, grandes anunciantes, marcas grandes, famosas? Sim, a gente está atuando com grandes empresas dentro do Magalu, então não é só no Magalu especificamente, mas no grupo. Então, por exemplo, dentro da Netshoes, a gente já fez alguns projetos também, em categorias muito distintas. Então, já atuamos, por exemplo, ao longo dos anos com esses projetos de Ads Experience, né, que é o nome que a gente gosta de dar para esse produto, para esse projeto que a gente construiu. Então, o Ads Experience, ele atuou tanto para, por exemplo, telefonia, para marcas de telefonia, para marcas de tênis, né, de material esportivo,
para marcas de beleza, né, que a gente já fez também. Fizemos até para remédio, para pets, uma vez lá atrás, num projeto bem específico que a gente trabalhou dentro da Juni, junto com pet shops. Então, esse projeto ele já está bem consolidado. Já temos de atuação aí quase 3 anos fazendo esse tipo de projeto. Hoje a gente tem especificamente o Magalu ali como cliente ali que está oferecendo esse serviço para o mercado. E com quem geralmente você fala nessas áreas das empresas? Geralmente com o departamento de trade, departamento de shopper, departamento de branding, agências. Quem geralmente é do seu interlocutor representando as marcas, indústrias, anunciantes? Quem que está do outro lado da mesa, geralmente? Essa é uma pergunta interessante, né? Então, quando a gente começou esse projeto, a gente ofereceu primeiro para as áreas de trade. Porque era o caminho mais fácil, digamos assim. Então, as áreas do varejista, do B2B, tem um contato direto com a área de trade, tá no dia a dia conversando com eles sobre inventário, sobre o plano de mídia e tudo mais. Então, a gente entrava por eles. Mas o que a gente foi percebendo é que as marcas começaram, né, o time de trade interno começou a trazer outras áreas para discutir o projeto, até por ver que o valor que ele tinha dentro da empresa como um todo, porque a gente começa a ter muito dado do comportamento do cliente no ponto de venda, né? E de um ponto de venda que não é o próprio da indústria, né? Então, uma coisa é você estar dentro da tua marca atuando, que as pessoas já são fiéis, elas conhecem a tua marca, elas estão atuando, então elas já têm um engajamento maior. No ponto de venda é meio terra de ninguém ali, porque tem várias outras marcas que estão trabalhando lá dentro, enfim, então é diferente o comportamento do cliente lá dentro. Então, a gente viu uma aproximação de várias outras áreas. Então, já tivemos projetos envolvendo time de shopper, tivemos também de marketing, né? Então, isso é bem legal, isso é bem interessante. E muitas vezes, inclusive, com times de fora. Então, por exemplo, uma marca de telefonia que a gente está atuando, a gente tem contatos até com o time da sede da empresa, atuando no dia a dia, né? Então, em algumas reuniões eles participam. Óbvio que não são todos, até porque eles têm um time local aqui no Brasil que atua, mas que existe uma ponte. Então, é muito bacana quando isso acontece, porque mostra o valor que eles estão dando para o projeto e também ajuda muito também na descoberta, né? Na exploração de novas ideias e do que a gente pode fazer ali para aumentar a conversão da marca. Você acha que retail media está bagunçando aquelas caixinhas todas? Trade, shopper, marketing, branding, tudo isso. Você acha que tá bagunçando essa parte organizacional das empresas? Olha, sim, eu acho que vai mudar bastante. E por uma maneira muito simples, né? Eu acho que aumentou a oportunidade. E assim, e hoje, quer queira não, quando você tem uma ferramenta como o Retail Media que te permite que você escalar o projeto, então você poder que qualquer pessoa que tem um produto dentro do marketplace, por exemplo, consiga anunciar lá dentro, e para isso você vai ter que ter plataformas, ferramentas para isso. Então, você começa a construir um ecossistema totalmente diferente. Antigamente era muito no 1 para 1 ali. O time de trade com o time B2B do varejo, discutindo quais vão ser os espaços que eles vão anunciar. E aí, de repente, tem uma ou outra pessoa de dados ali que está ajudando, gerando esses insumos. E no momento que você tem uma escala disso, muda tudo, né? Porque você não vai conseguir atuar somente com pessoas. Você precisa de ferramentas para estarem fazendo isso. Então, só esse fator vai mudar muita coisa. Mas eu não acho que tudo vai ser resolvido só com ferramentas também. Eu acho que tem uma necessidade de ter pessoas ali gerando insights, de estar estudando, estar identificando e vendo essas oportunidades lá dentro do canal. Então, a gente se propõe, na verdade, a ser o premium ali lá dentro, né? Então, para aqueles anunciantes que fazem grandes investimentos dentro do Magalu e que precisam cada vez mais de informação para poder aumentar o investimento lá dentro, é lá que a gente vai atuar, porque é justamente para dar
esses dados, esse direcionamento de onde atuar e como fazer, e como construir um plano de mídia mais estratégico, né? É verdade, acho que essa... Gosto de ouvir teu take. Acho que a gente vai ver muitas mudanças. Eu não quero aqui ficar fazendo apostas do tipo será assim ou será assado, mas eu tenho certeza que o modelo organizacional é colocado em xeque, né? Porque só o trade, só o shopper, só o branding, acho que retail media tem ele encosta um pouquinho em cada área. Né? Vai os silos, os silos, as portas aí os muros vão ter que ser quebrados nos anunciantes e também nos varejistas. E assim, no momento que você tem a oportunidade de personalizar, né, em níveis ali não antes explorados, digamos assim, isso vai exigir também novas competências e também novos modelos de atuação. Porque é isso, no final das contas, tendo mais dado, novas ideias vão surgir do que pode ser feito e tudo mais. Então, esse dinamismo e a velocidade de experimentar se aquelas ideias de fato funcionam ou não, e que tipo de resultado ela pode gerar, e aí, em cima disso, tomar as decisões do que precisa ser feito para escalar, ou para, enfim, revisar aquilo que está sendo feito, vão ajudar, vão ser benéficas ali para acelerar todo esse fluxo no dia a dia ali, né? Edu, o nome da tua empresa é AIM. Conta pra gente de onde veio esse nome. E é AIM, como é que fala? AIM, né, de mira em inglês, mas a gente sabe que colocar nome em inglês né, em um país não nativo vai gerar formas diferentes de ser anunciadas, né? Então, a ideia é ser AIM, mas não tem problema, né? Pode chamar de AIM, que já me acostumei já no dia a dia. A ideia de AIM vai muito em linha com o que você estava falando antes. Que a gente está falando de ferramentas aqui, né? Então, o Retail Media veio para mudar a área e a discussão de trade ali, porque vai entrar num outro nível de exposição de inventários. Mas, no final das contas, são ferramentas. E o que a gente precisa é estar sempre mirando, né? Tendo o aiming ali correto no que é importante. E o que é o importante, no final das contas, nessa história toda? É o ganha-ganha. É a marca poder estar vendendo mais, o varejista estar podendo vender mais e o cliente satisfeito com a entrega. Então, tendo tranquilidade que ele tenha tomado as decisões corretas no momento que ele foi escolher aquele produto, né, que ele está querendo comprar. Então, esse é a mira que a gente tem que estar olhando, né? Esse é o objetivo final. E essas ferramentas por si só, elas não vão entregar o objetivo. Elas são ferramentas, né? A gente tem uma frase que a gente gosta, que é uma frase do Thomas Fuller, que foi um matemático americano. Aliás, tem uma história muito interessante, inclusive, porque ele era um ex-escravo lá nos Estados Unidos, nas plantações. Não sei se era de milho ou algodão, mas enfim, e ele saiu e se tornou um grande matemático lá dentro. E ele tem uma frase que ele fala que um bom arqueiro não é conhecido pela flecha, e sim pela mira. E é exatamente isso, né? No final, se a gente quer crescer como negócio, trazer o resultado que a gente espera e deixar essa cadeia feliz, é importante que a gente esteja sempre olhando para esse objetivo, né? Para essa mira, que esse ganha-ganha, né? E é isso que a gente se propõe fazer. Então, o nome AIM vem disso, vem de ajudar aos nossos parceiros, né? Sendo a mira para eles ali de onde eles devem atuar dentro dos canais para melhorar os resultados deles. Edu, conta pra gente as vantagens de fazer CRO em Retail Media, tanto para varejistas quanto para marcas. Perfeito. Primeiro, aumento de vendas. Então, assim, a gente é um time de performance e o objetivo é aumentar a venda da marca, aumentar a venda como um todo do varejista. Então, esse é o objetivo primário ali para todo mundo. O segundo é conhecimento do cliente. Então, no caso da marca, ela vai conhecer como o usuário se comporta
num ponto de venda de marketplace, em que estão todos os concorrentes dela. E o varejista, ele vai ter um conhecimento maior sobre como vender aquele produto especificamente, porque um marketplace geralmente ele é generalista, né? Ele não entra no detalhe da experiência de cada um dos produtos e categorias lá dentro. Mas a indústria conhece muito sobre isso, então ele tem a chance de trazer todo esse insumo, esse insight da indústria para dentro do canal e poder aplicar soluções específicas lá dentro. Mas aí também são os benefícios específicos para cada um dos players, né? Para a marca e para o varejista. Quando a gente olha para a indústria, é de fato de ter uma assertividade maior sobre o investimento de trade deles, ali, o investimento de mídia, de exposição. Então, eles vão olhar para aquelas peças e vão entender para o negócio deles quais são as peças que trazem resultado e quais não trazem resultado para aquele objetivo que ela tem específico. Então, e isso muda bastante, tá? Então, o objetivo de lançamento, por exemplo, vão ter peças que deveriam ser muito diferentes de um objetivo mais promocional, de aumento de venda ali, de sellout. Então, tem estratégias bem diferentes ali em cada um dos casos. E outra coisa que a indústria pode ter também é que no momento que ela tem esses dados, uma outra coisa que a gente coloca é que ela tem a oportunidade de criar um playbook sobre isso. Então, ela pode pegar essas melhores práticas que ela descobriu dentro do Magalu e ela pode compartilhar esses resultados com o mercado. Então, com outros players que ela atua também. E aí, óbvio que não necessariamente tudo que funciona no Magalu vai funcionar para os outros, mas, dependendo do tamanho do player, não necessariamente ele tem a condição de ter uma operação como essa, de poder fazer um CRO mais aprofundado, mais específico da forma como a gente faz hoje em dia, dentro do canal deles. Então, nesse caso, para esse tipo de cliente, pode ser uma grande oportunidade de ver alguns resultados na prática que funcionaram e poder seguir com a mesma estratégia lá dentro. Então, gera para a indústria uma escala também, porque não é que ela só vai poder olhar esses dados para dentro do Magalu, ela pode pegar essas informações e compartilhar com o mercado e, em cima disso, poder escalar aqueles resultados que ela tem em outros players também. E para o varejista, né? Então, primeiro deles que a gente vê, óbvio, que é no momento que você começa a fazer esses testes e começa a vender mais lá dentro, e cada vez mais, então, ou você está aumentando o mercado daquela marca, ou você está ganhando um market share em cima do mercado. Mas nas duas situações, isso vai te ajudar a melhorar a tua condição comercial. Acaba sendo uma situação, porque quanto mais você vende, melhor vai ser para você ali na frente. Então, existe um benefício claro aí também. Tem o benefício de você evoluir o teu inventário de trade. Então, todo o teu Media Kit ali que você faz, você vai começar a ver inovações, a gente vai trazer novidades. Então, vai estar lá também o dia a dia isso acontecendo. E por último, cada vez mais conhecer o consumidor daquela categoria, que era algo que até então, por ele ser generalista, acaba ficando em segundo plano, mas a gente vai estar trazendo soluções focadas para aquela categoria. E isso, de novo, tem uma grande oportunidade de aumentar a venda como um todo daquela categoria dentro do ponto de venda. Existe algum risco de canibalização dentro do varejista? Existe essa preocupação quando fazem CRO? Sim, a gente olha para isso, tá? Então, quando a gente desenha o projeto e apresenta o projeto para a indústria, né, dentro do Magalu, por exemplo, a gente fala muito claro disso, muito abertamente, que tem que ser um ganha-ganha. Então, não adianta o projeto que a gente for fazer, a gente vai aplicar um teste, só gerar aumento de venda para a marca, mas não aumentar a venda da categoria como um todo. Então, precisa ter os dois. E a gente vê alguns casos isso acontecendo. Então, a gente vê que em algumas situações específicas, existe sim um aumento de venda para a marca, mas para a categoria às vezes até caiu. Então, a venda geral da categoria foi menor. Porque, enfim, teve clientes que estavam pensando em comprar e decidiram não comprar, né? Então, isso é ruim. E aí, isso fica claro e as marcas entendem super bem. Então, a gente não teve problemas com isso. O legal é que quando a gente fala de inventário, exposição, muitas vezes a gente está falando com aquele cliente indeciso. Então, o que a gente percebe é que quando a gente está falando de benefícios da marca ou expondo o produto, principalmente nas
áreas mais abertas, que eu chamo, né, que é home, páginas de coleção, estado de busca, geralmente o que a gente vê é o ganha-ganha. Então, não é algo... vai muito mais para o lado de que, na média, a gente tem muito mais experimentos vencedores com o ganha-ganha do que, às vezes, algo enviesado para um dos lados só, que aí não faz sentido a gente seguir. Entendi. E, geralmente, qual o KPI que vocês usam? Se puder comentar KPIs que vocês usam nesse dia a dia desse tipo de trabalho, quais são? Perfeito. Então, dentro do produto, né, que a gente chama de Ads Experience, a gente atua geralmente com 2 grupos de KPIs que a gente fala, né? Então tem o grupo de KPIs, que é o que a gente fala que é o primário, que é o de sucesso do projeto. Então é aquele indicador que vai definir se o projeto foi sucedido ou não. Então pode ser a taxa de conversão, muitas vezes acaba sendo, pode ser outros também, tá? Pode ser aumento de receita, pode ser aumento de itens por pedido, pode ser aumento de ticket médio, em alguns casos específicos até redução de custos, né? Então quando a gente fala de omnichannel, de repente, então redução de contatos no saque ou de um atendimento futuro, a gente também trabalha nesse sentido também, ou de logística, né? De entrega, tudo mais, então a gente acaba atuando em algumas situações que a gente está falando mais de redução de custo. E também de aumento de rentabilidade. Então pode ser também de a gente ver aqui que tipo de estratégias que a gente pode fazer para aumentar o ticket também lá dentro. Então, existe sim a margem, né? Ticket não, a margem lá dentro. Então, tem algumas estratégias voltadas para isso, mas estão todas dentro do primário. E a gente tem também o que a gente chama de indicadores secundários, que são aqueles indicadores que eles não vão definir o sucesso do projeto, mas eles vão explicar para a gente o que aconteceu. E por que aquele resultado foi daquele jeito. Então, aqui vai entrar muito, por exemplo, cliques, vai entrar páginas vistas, vai entrar, por exemplo, as taxas de saída, pode entrar também tempo na página, que é curioso, eu costumo brincar isso com o time, né? Tipo assim, aumentou o tempo na página. Tá, mas isso é bom ou é ruim? Depende, né? No final das contas, pode ser um ou outro, né? Então, a gente tem que olhar. E aí a gente tem que olhar o conjunto de métricas para interpretar e ver se de fato aquele aumento na página, de tempo na página, foi positivo ou negativo. Então, se caiu a venda, caiu a adição ao carrinho, num experimento na PDP, teve menos cliques na área de conteúdo e aumentou o tempo na página, foi ruim. Muito provavelmente o cliente se perdeu, né? Ele não encontrou ali. A gente vai tentar buscar até as rotas de fuga para entender o que ele está fazendo. Agora, se todos os resultados foram positivos e aumentou o tempo na página, então aparentemente foi algo bom. E aí a gente vai tentar entender o que exatamente aconteceu, por que ele ficou mais tempo na página. Então é um pouco o trabalho que a gente tem no dia a dia, no momento da nossa análise, né, final ali, que a gente vai entregar o resultado para o cliente. Legal. Edu, eu queria saber a tua visão no mercado de retail media no Brasil. O que você está vendo acontecendo? Você acha que está explodindo agora? Estão se mexendo? O que está acontecendo? É uma grande oportunidade para o varejista, né? Então, para o marketplace. Existe ali uma oportunidade óbvia de receita. Então, de gerar uma receita considerável, porque são números expressivos quando a gente começa a olhar do potencial que tem de você fazer retail media dentro de um site, e do total de anunciantes também que interessados em anunciar. Então, assim, é uma bola da vez, digamos assim, do mercado, e com razão, porque pode gerar resultados muito interessantes para a marca, né? O que é importante é ter volume, né? Eu acho que no caso de retail media especificamente, é uma solução que vai depender muito do volume, porque quando você começa a cada vez mais querer personalizar, é importante que você tenha clientes que estejam de fato entrando em cada uma dessas categorias, entrando pelos diferentes mídias, explorando determinados conteúdos. Então, o volume vai ser necessário. Então, eu vejo que é uma oportunidade gigantesca para os grandes players, é algo que tem que ser pensado para os médios, e para os pequenos eu ainda não consigo enxergar algo
muito grande, palpável, assim, que vai trazer um resultado para mudar o jogo deles. Mas é algo, eu acho que tudo vem com o tempo também, enfim. Vamos entender melhor o que vai acontecer. Aqui estou eu divagando aqui sobre o processo, mas com certeza para os grandes eu vejo que é algo que é muito positivo e que é uma daquelas situações que tem que fazer, não é nem quando, né? É começar e fazer, porque, enfim, o momento do país, da economia e tudo mais não tá fácil, né? Então, ter uma receita como essa, nova, chegando, é uma baita oportunidade para o negócio ali de trazer resultados bem mais interessantes ali para o mercado como um todo. A gente está começando esse mercado, né? Tá muito no começo, muita coisa vai acontecer, tecnologias, caminhos, necessidades, situações macros, muitas coisas vão acontecer. E eu acho divertido a gente estar podendo falar disso, porque a gente poder voltar nesse podcast daqui a uns anos, a gente vai falar assim, nossa, olha o que a gente estava falando. E a gente vai estar numa realidade, né, de que o que a gente está falando talvez possa parecer óbvio no futuro, daqui 5 anos, sei lá. A Amazon já faz isso há muito tempo. Então, e teve todo um processo para ela conseguir chegar onde ela está hoje. Tanto de resultados, quanto de tecnologia e serviço em cima disso. E esse tempo ele precisa ser respeitado, no final das contas. E ele não vai ser alcançado somente com ferramenta de novo. É importante você ter times internos que vão estar trabalhando, não somente do lado comercial, mas do lado de tecnologia, de evolução de algoritmo, de análise, para entender esse contexto, inovação, para você olhar que outros tipos de inventários que você pode aplicar. Então, tudo isso tem que fazer parte de uma estrutura de ads dentro da empresa, sabe? Então, isso é muito importante de ser feito. E é algo que a gente tem feito dentro da AIM, inclusive, de ajudar as empresas a olhar para esse lado mais de tecnologia. A gente é uma consultoria focada em conversão, então a gente está muito olhando para dentro do site e as oportunidades da evolução de plataforma, né? Então o nosso foco não é tanto o lado comercial, mas olhar do ponto de vista tecnológico, de inovação e de evolução contínua dessa plataforma, do que os varejistas precisam pensar. E esse é um ponto importante, que muitas vezes acaba ficando em segundo plano. Mas para você chegar no resultado da Amazon, você precisa ter os dois. Não adianta, não vai ser só o comercial, você trazer gente para anunciar. Se a ferramenta não tiver madura o suficiente, o resultado não vai vir, né? Tem que tomar cuidado com isso. Você falou da importância aí da receita de varejo e Retail Media é sabido que está na pauta, que está na mesa de todos os CEOs do varejo. Eu queria o seu take, sua opinião. O que os CEOs não podem negligenciar sobre o tema Retail Media? Na minha visão, são os dados. Então, e compartilhar esses dados para justamente aumentar esse investimento, né? Então, se você está abrindo espaços para as marcas anunciarem, mas você não está dando nada em troca, você não está trazendo os dados, não está trazendo as análises, o que está acontecendo com esse resultado, as empresas não vão continuar investindo. Elas não vão elas não vão entender isso como um fundo perdido, não vamos anunciar em ads e é isso, e vou continuar botando dinheiro. Então, elas precisam ter dados. Elas precisam saber o que está acontecendo com a jornada, o que mudou, como esse dinheiro está indo, né? E o que está sendo feito ali dentro do canal, né? Então, eu vejo isso como algo fundamental para esse ecossistema funcionar, né? Esse compartilhamento de dados o tempo todo para as pessoas terem resultado. E não é só clique e venda. Vai muito além disso. Porque entre um clique num ads, numa home ou numa busca, até uma venda, tem toda uma jornada, que muitas vezes não vai ser feito numa única sessão. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma mais ampla, mais abrangente. Então, e trazer, de fato, análises para esses clientes do que estão acontecendo, né? E as marcas, você sente as marcas preparadas para sair de uma visão além de ROI e olhar para esses dados? Como que você vê as marcas olhando para isso? Olha, o que a gente percebeu ao longo do projeto é que a grande maioria, se não todas, começam sempre pelo ROI. E é isso que elas querem. E é isso que a gente vai buscar. Então, a gente nunca
abre mão do ROI, a gente está sempre olhando para ele. O que a gente percebe é que ele é incremental. Conforme o projeto vai evoluindo, o ROI vai ficando cada vez maior, porque a gente aprende sobre a marca e aprende sobre o ponto de venda também, de como é que funciona. Então, isso nunca sai de pauta. Mas o que a gente vê é que, ao mesmo tempo, começam a ser discutidos os aprendizados. Então, a gente começa a trazer insights, análises, aprendizados para dentro da operação, que são informações muito importantes, que vai muito além do imediato. Vai olhar para o futuro dela, o que ela tem que estar fazendo, como é que ela tem que estar pensando, como o cliente está se comportando. Então, e é rápido, tá? Nos primeiros meses, a gente já vê uma mudança até na forma como eles discutem o projeto internamente, né, com a gente no dia a dia. Então, assim, ROI é fundamental, mas não é o único ponto. Eu acho que os aprendizados, esses insights gerados, acabam sendo também importantíssimos no dia a dia para manter o investimento. Não só manter, né, mas aumentar. Porque conforme você vai entendendo que tem outras áreas no site que precisam de investimento para você conseguir dar o foco que você precisa para a tua marca, a indústria, a marca com esse conhecimento, ela vai colocar dinheiro sabendo que vai dar certo, entendeu? Entendi. Então, tem um ganha-ganha aqui bem interessante nesse sentido. Poxa vida, nosso tempo acabou. Edu, poderíamos ficar aqui conversando horas sobre Retail Media, sobre CRO. Foi um prazerzaço conversar com você. Eu espero que para as pessoas tenha sido um papo rico de insights, que elas tenham sido impactadas positivamente com o conhecimento do Edu. Eu queria que, Edu, você desse suas considerações finais, passasse seus contatos aí, redes sociais, por onde você anda, onde as pessoas podem te acessar. E, por favor. Bom, eu queria falar que a AIME é uma consultoria totalmente independente e a gente atua com essa parte de CRO, fazendo a parte de experimentação para empresas, para marcas, para varejistas, mas também atuamos com personalização, então fazendo operações tanto de resultado de busca, de vitrines de recomendação, de ads, inclusive, né, de ajudar toda na parte de tecnologia, de como evoluir o produto dentro do canal. E também estudos de comportamento. Então, em que a gente vai fazer estudos tanto gerais quanto específicos para um determinado tema. Então, se ele tem uma dor que ele já conhece, mas ele precisa entender o que está acontecendo, por que o cliente está abandonando, a gente pode ajudar e muito o varejista a chegar ali em ações, né, ou a marca chegar em ações para melhorar os seus resultados. Então, é isso. A gente está, enfim, muito feliz aí de estar atuando no mercado aí. Passa o site da AIM, por favor, e redes sociais. Boa, então. Que você queira passar. www.aimconversion, não, então com S, né? Conversion.com. AIM. AIM. AIM, CONVERSION.com. Esse é o site. E as mídias sociais, buscar por AIM Conversion, também vai aparecer. A gente está colocando bastante coisa ali, trazendo conteúdo no LinkedIn também. Aos poucos, estamos expandindo ali os nossos conteúdos lá para quem estiver interessado poder saber mais. Valeu, Edu. Até o próximo episódio. Fiquem ligados. Valeu.